Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a conservação da quantidade de movimento, dando justamente continuidade aí ao que a gente viu sobre impulso, quantidade de movimento. Agora a gente vai falar sobre conservação. Bom, lembrando aí que a gente já comentou, eu imagino, em alguma aula anterior, se não, é fácil de entender, a ideia de força externa. Então, quando a gente tem uma força interna e força externa. A força interna, se a gente pensar num sistema, por exemplo, essa caneta e a mesa na qual ela tá apoiada. Se eu considerar a mesa e a caneta como um sistema, a força que um está fazendo sobre o outro são forças internas a esse meu sistema. Agora, se eu considerar meu sistema apenas a caneta, a força que a mesa está fazendo na caneta agora vai ser uma força externa, tá? Ou seja, isso depende muito do referencial adotado aí, ok? Mas se a gente considera em um sistema em que a gente não vai ter nenhuma força externa agindo nesse sistema, o nosso impulso, nesses casos em que a força externa ela é nula, tá? Ou seja, só vai ter coisas acontecendo ali dentro, internamente a esse sistema. São forças que vão surgir internamente nesse sistema. Então, se eu não tenho força externa agindo, o meu impulso vai ser nulo, tá? Que nem a gente estava vendo lá no carrinho sendo empurrado e tudo mais, o nosso impulso não era nulo porque justamente existia uma força externa ali empurrando esse carrinho, ok? Então, no caso do impulso ser nulo, como a gente viu que o impulso, pelo teorema do impulso, é igual à quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento aqui no caso de ter uma ausência de forças externas também vai ser zero, ok? Beleza, vamos supor aqui um carrinho. Aqui eu coloquei duas situações, um antes e o depois, tá? Um carrinho que colidiu no carrinho A, colidiu no carrinho B. O carrinho A estava a uma velocidade de 6 metros por segundo e o carrinho B a uma velocidade de 4 metros por segundo. E perceba que os dois estão indo para o mesmo sentido, ok? O que acontece? Aí, supondo aqui que esses carrinhos, um enganchou no outro e eles, depois dessa colisão, né, depois que um bate no outro, eles saem andando juntos, eles saem grudados, com uma velocidade de VF que eu não sei quanto que é, tá? Esse caso aqui que eu acabei de falar é um caso em que não vai ter nenhuma força externa agindo aqui para empurrar esses carrinhos. No caso aqui, eles estão com uma velocidade constante, que nem quando a gente tem movimento retilíneo uniforme, por exemplo, não tem força, né? Não tem aceleração. É que nem um movimento no vácuo. O movimento não precisa... Para existir um movimento, para iniciar um movimento, precisa ter força. Mas para o movimento existir, né, para o movimento continuar e, enfim, só existir, não é necessário força. Então, é que se você jogar alguma coisa no vácuo, né, lá no espaço, se você der esse pontapé inicial aí, esse movimento nunca mais vai parar, porque não vai ter nada impedindo, nada desacelerando ele, certo? Então, a ausência de força não necessariamente é uma ausência de movimento, ok? Beleza. Então, o que a gente vai falar? Pensando aqui na quantidade de movimento, na variação da quantidade de movimento ser zero, porque não tem forças externas agindo, a gente vai falar então que a quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Porque o que quer dizer que a variação da quantidade de movimento é zero? Ou seja, que a quantidade de movimento ela se conservou. Se conservou, então, o que eu tinha antes, a quantidade de movimento que eu tenho antes, vai ser a mesma quantidade de movimento que eu tenho depois, ok? Então, aqui eu escrevi, ó, quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. O que é a quantidade de movimento antes? É a quantidade de movimento que eu tenho no A, somado com a quantidade de movimento que eu tenho no B. Lembrando que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, né? E isso, por essa ideia que a gente está falando aqui de conservação, vai ser igual a quantidade de movimento que eu vou ter depois, que vai ser justamente os dois corpos aqui, como eles vão estar grudados, eles vão estar juntos, é como se eles fossem uma coisa só. E eles vão apresentar uma velocidade F aí, final, que eu não sei quanto que é justamente o que eu vou calcular aqui nesse exemplo que eu vou dar. Então, supondo aqui, eu acabei colocando direto aqui, mas o A tem 7 quilos, ok? E o B tem 3 quilos. Aí, o que acontece? Bom, seguindo aqui, quantidade de movimento do A mais quantidade de movimento do B é igual a quantidade de movimento final. Eu não sei quanto que é. Do A é massa do A vezes velocidade do A. E B, massa do B vezes velocidade do B. Então, essas duas coisas somadas vai dar a nossa quantidade de movimento inicial, certo? A quantidade de movimento que a gente tinha antes. Isso tudo vai ser igual à quantidade de movimento final, que vai ser as duas massas juntas. Então, eles vão formar como se fosse um corpo só. Soma as massas com uma velocidade aqui VF, que eu não sei ainda quanto que é. Então, eles saem
E não é a soma das velocidades, tá? Por mais que as massas se somem, eu não posso falar que a velocidade final com que eles vão sair aqui vai ser igual a 10, ok? Então, o que acontece? Pensando, então, nessa conservação da quantidade de movimento, seguindo tudo isso aqui que eu falei, eu vou só substituir os valores, ó. 7 quilos do A, vezes 6, que é a velocidade dele, mais 3 quilos do B, vezes 4, que é a velocidade do B. Isso vai ser igual a 7 mais 3, que aqui os dois vão ter, então, 10 quilos juntos, vezes uma velocidade que eu não sei quanto que é justamente o que eu quero descobrir, certo? E aí, fazendo as contas aqui, vai dar 42 mais 12. Isso tudo dividido por 10, a gente vai encontrar 5,4 metros por segundo, então, para essa velocidade com que esses dois corpos vão sair andando juntos, certo? Bom, dito isso, a gente entra numa parte que fala sobre colisões, tá? Nesse assunto a gente vai falar sobre colisões. E, relacionado a essa colisão, na verdade, a gente classifica os tipos de colisão a partir do que acontece com a energia cinética. Então, por exemplo, a colisão que a gente chama de colisão elástica, a energia cinética ela se conserva, ou seja, o que eu tenho antes é a mesma coisa que eu tenho depois. Lembrando que a energia cinética é dada pela massa vezes, vou colocar aqui, ó, energia cinética, massa, velocidade ao quadrado por 2, tá? Então, a energia cinética se conserva e nessa colisão que a gente chama de elástica, os corpos eles se separam. Esse exemplo que eu dei aqui dessa colisão no começo, os corpos eles saíram andando juntos, tá? Isso a gente vai ver que é o que acontece na colisão inelástica. Que os corpos, aqui vai ter, nos outros dois casos, tirando a elástica, na parcialmente elástica e na inelástica, vai existir, eu acabei escrevendo aqui nessa de baixo, vai existir uma perda de energia cinética, tudo bem? E por que esses corpos se separam, né? Justamente tem a ver com o que eu estava falando antes. Que a forma como os corpos vão se comportar após a depende, lógico, do corpo e tudo mais, né? Do material desses corpos. Mas tem a ver, então, com a perda ou não, ou seja, da conservação ou não da energia cinética. Então, nesse caso aqui, quando a gente fala parcialmente elástica, existe uma perda aí de energia cinética em que os corpos, eles ainda vão se separar, tá? Mas aqui na inelástica vai também existir uma outra perda de energia cinética e os corpos eles vão permanecer unidos, tá bom? Então, essa classificação aqui das colisões depende de como a energia cinética, de como ou quanto, né, a energia cinética ela se conserva, certo? E um caso especial aí que a gente estava falando sobre o princípio da conservação, né, da energia, princípio da conservação de energia, quantidade de movimento e tudo mais. Quando a gente pensa em explosões, alguém poderia se tocar que, na verdade, explosões ela tem a ver com a existência de forças externas, tá? Então, um caso especial aqui, por exemplo, dessas explosões, em que a força externa ela não vai ser zero, como a gente veio falando aqui, que esse princípio aqui da conservação de quantidade de movimento, ela se aplica quando a força externa é zero. Mas, nas explosões, por que a gente consegue ainda assim aplicar esse princípio da conservação da quantidade de movimento, né, e da quantidade de energia cinética? Porque nas explosões, o ΔT, né, o tempo de uma explosão é muito pequeno. Assim, a variação uma explosão é uma coisa muito rápida, que faz com que, na verdade, a força interna, e também, além disso, a força interna ali que vai gerar essa explosão, ela é muito maior do que a existência ali das forças externas, tá? Então, nesse caso especial de explosões e tudo mais, por mais que a força externa seja diferente de zero, a gente ainda assim pode aplicar essa ideia da conservação da quantidade de movimento, tá? Então, pode ser que apareça aí exercícios sobre explosões e vocês poderiam pensar que, de fato, não tem que, de fato, a força externa não é nula e, mesmo assim, a gente consegue aplicar esse princípio da conservação, tá? Isso, como eu falei, é porque o ΔT durante a explosão é muito pequeno e as forças internas ali da explosão são muito maiores do que as forças externas que possam estar agindo, ok? Agora, finalizando, a gente fala rapidinho aqui sobre permuta de velocidades. O que é isso? Se eu tenho, numa situação antes e depois aqui, duas bolinhas, né, duas esferas A e B, então A está com 7 metros por segundo e B está com 3 metros por segundo.
Depois que elas colidirem, aqui no caso de uma colisão em que elas se separam, tá? Colisão aí elástica. Lembrando que nessa colisão elástica, elas necessariamente vão se separar. Eu não ressaltei isso, mas numa colisão elástica, elas necessariamente se separam, ok? Aí, beleza. Todos os exemplos que eu trouxe aqui são colisões elásticas. Mas a ideia que eu quero passar aqui pra vocês é que existe uma permuta de velocidade. O A, depois dessa colisão, passa a ter justamente a velocidade que o B tinha, e o B passa a ter a velocidade que o A tinha. Então, mesma coisa se eles estiverem indo em sentidos opostos aqui, né, um de encontro ao outro, um vai sair com a velocidade que o outro tinha também. No caso de um deles ter uma velocidade igual a 0, o A, no caso aqui, o A passa a ter velocidade 0, ou seja, se tem uma bolinha parada e vem uma outra bolinha aqui, essa aqui fica parada e a outra sai com a mesma velocidade com que a primeira tinha chegado, tá? Se vocês já devem ter visto em algum lugar, um museu ou vídeo, enfim, alguém já deve ter comentado de repente sobre o pêndulo de Newton. Tem lá 5 bolinhas penduradas, né? Se você joga uma bolinha, vai sair uma outra bolinha lá pro outro lado. Isso tudo tem a ver com esse princípio da conservação da quantidade de movimento. Se você puxa, é um pêndulozinho mesmo, tipo, procurem aí depois na internet, é um pêndulozinho com 5 bolinhas, se eu não me engano. E aí o que acontece? Se eu puxo uma bolinha, vai sair uma bolinha pra lá, na hora que ela colidir aqui. Se eu puxo 2 bolinhas pra cá e solto, vai sair 2 bolinhas pra lá. As 3 vão ficar paradas e vai sair 2 bolinhas pra lá. Se eu puxo 3 bolinhas, essas 3 primeiras bolinhas, e solto, vai colidir com essas outras 2 que estão aqui, e vai sair 3 bolinhas pra lá, certo? Vão ficar 2 paradas e vai sair 3 pra lá. Então procurem aí depois o pêndulo de Newton, vejam vídeos sobre isso, é bem interessante. E tem tudo a ver com essa ideia que a gente acabou de discutir sobre conservação da quantidade de movimento, ok? Para finalizar, a gente fala aqui sobre o coeficiente de restituição. Então, imaginem vocês, eu lançando uma bolinha contra uma parede. Lançando uma bolinha aqui contra uma parede, tá? Supondo que eu lanço aqui com uma velocidade inicial, e aí eu vou pensar na relação entre essa velocidade com que eu lancei e a velocidade com que ela vai voltar. Tem a ver, então, esse coeficiente de restituição, é a razão entre a minha velocidade final, a velocidade com que a minha bolinha voltou, em relação à velocidade com que eu lancei ela nessa parede, tá? Se a minha velocidade final é exatamente igual ao módulo aqui, né? O sentido sempre vai ser o contrário. Se eu lancei pra cá, a bolinha vai acabar voltando pra cá depois. Então, aqui a gente tá pensando em termos de módulo, ou seja, na intensidade da velocidade, ok? Se eu lancei uma bolinha com uma velocidade inicial e ela voltou com a mesma velocidade, com o mesmo valor de velocidade, a gente vai ter, então, uma colisão elástica, tá? E o meu coeficiente de restituição, se esses dois valores são iguais, vai ser igual a 1, ok? Agora, se a minha velocidade inicial é maior do que a minha velocidade final, ou seja, teve uma perdazinha aí, né? A minha colisão vai ser parcialmente elástica. E aí meu coeficiente de restituição vai estar entre 0 e 1. Se a minha velocidade final é 0, ou seja, eu joguei a bolinha e ela ficou parada lá, tipo, grudou, sei lá, alguma coisa assim, a minha colisão vai ser do tipo inelástica. E aí meu coeficiente de restituição vai ser igual a 0. Mas isso tudo que eu falei é para um caso da gente jogar uma bolinha, uma esferinha contra uma parede. Se a gente tiver uma colisão entre 2 esferas, esse coeficiente de restituição vai ser dado justamente pela velocidade relativa de afastamento dessas 2 bolinhas, né? Então, eu vou colidir essas 2 bolinhas, elas vão se afastar. A velocidade relativa a velocidade relativa de afastamento pela velocidade relativa de aproximação, que no caso seria dada a velocidade final da bolinha B, né, pensando em 2 bolinhas aqui, 2 esferinhas A e B, a velocidade final de B menos a velocidade final de A, que seria a velocidade relativa de afastamento, pela velocidade inicial de A menos a velocidade inicial de B, que seria a velocidade relativa de aproximação. Tudo bem? Então, vocês têm que ter uma noçãozinha aqui sobre o que é esse coeficiente de restituição e como que, dependendo da colisão, esse Ezinho, né, que é o coeficiente, ele é dado. Então, numa colisão parcialmente elástica, ele vai estar ali entre 0 e 1. Na colisão elástica, como vai e volta com a mesma velocidade, é 1. E aqui, como a coisa fica ali, a velocidade final é 0, o coeficiente vai ser 0. Tudo bem? Então, por hoje é isso. A gente viu aí sobre esse princípio importantíssimo da conservação da quantidade de movimento. E a maioria dos exercícios que vocês forem ver sobre esse assunto de quantidade de movimento muito provavelmente vai considerar essa ideia da conservação, certo?
Por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima.